Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Eu me lembro de uma autoridade muito grande que Deus deu a um pastor, quando ele foi expulsar um demônio tão violento, que estava dentro de uma pessoa, dentro de um jovem, e esse jovem estava possesso, e ele, quando um pastor é ungido mesmo, está na presença de Deus, não está em pecado, não tem pecado oculto, até uma irmã, quando ela ora mesmo, tem autoridade, que o diabo quer derrubar aquela irmã, o diabo quer derrubar aquele pastor, mas quando ele é firme mesmo, o diabo não resiste. Eu lembro que aquele homem, aquela mulher, mandou chamar o pastor, e o diabo que estava dentro, o espírito maligno que estava dentro daquele homem, afrontou o pastor e disse: é tu que vem me expulsar? Eles afrontam ao céu. É tu, eu sei tudo da tua vida. Ele conta essa história. Aí o pastor, cheio do Espírito Santo, disse: eu não sou nada. Não é eu que te expulso, mas é o Espírito de Deus que está dentro de mim. Em nome de Jesus, sai dentro dele. E diz o pastor que aquele homem foi liberto. Olha como é maravilhoso quando um pastor que entra numa casa onde tem briga, aonde a mãe não fala com a filha, aonde há desavença, tudo isso é operação de espíritos malignos que está por trás disso. E quando um servo de Deus, uma serva de Deus ungida, nós precisamos desses homens e dessas mulheres, porque nós vivemos um tempo tão difícil, e aí eles entram na nossa casa, traz a paz de Deus, traz o amor. É isso que a gente deseja, pessoas harmoniosas, pessoas cheias da presença. Aonde estão esses homens, essas mulheres que têm o amor de Deus no coração? E aí elas colocam as mãos dela na cabeça da mulher oprimida pelo cão, do homem oprimido pelo cão. E aí Deus, ele faz aquela oração maravilhosa e o cão vai embora. É esses homens que nós estamos atrás. Pedimos a Deus: aonde estão os ungidos de Deus, as ungidas de Deus, porque nós estamos precisando desses homens e dessas mulheres. Amém. Outra vez tinha uma mulher endemoniada. Aí chamaram a mulher que orava, a líder do círculo de oração, para expulsar aquele demônio. E o demônio já sabia lá na casa da mulher que aquela líder, aquela irmã foi chamada. E ele falou, o demônio falou: vocês mandaram chamar aquela mulher? Eu não aguento aquela mulher, eu não suporto aquela mulher. Aquela mulher ora demais, eu não gosto dela, eu vou me embora. E antes daquela mulher chegar, o demônio já tinha ido embora, porque não suportou a presença daquela ungida de Deus, daquela ungida. Então, aonde está a ungida, o ungido de Deus, as trevas têm que sair. Quando Jesus Cristo chegava nos lugares, as trevas não resistiam. Não resistia. Uma vez um pastor me falou que foi uma guerra para expulsar um demônio do endemoniado. Dentro da igreja isso. Os irmãos não estavam consagrados, não tinham jejuado, não estavam em consagração. Estava todo desconcertado diante do Senhor. E aí apareceu um endemoniado, fecharam a igreja, o demônio fazia a maior bagunça dentro da igreja. Não dizia que não tinha um crente ali com autoridade para expulsar ele. E foi expulsar o demônio, mas foi uma luta. Conseguiram expulsar o demônio 5 horas, passou a noite toda tentando expulsar aquele demônio. Porque não é fácil expulsar um demônio de uma pessoa. É muito difícil. Só Jesus tem esse poder de expulsar o demônio, o espírito maligno.
Só o Senhor tem esse poder. E quando Jesus chegava nas casas onde as mães estavam totalmente atribuladas, os pais, os maridos, até o chefão do empregado, até o chefe tinha um empregado que estava doente na casa dele, e ele intercedia a Jesus. Ele intercedia a Jesus, diz: olha, Jesus, eu estou com o meu empregado enfermo, ele está à beira da morte. Manda uma palavra, Jesus. Eu creio, Jesus, que tu tens essa autoridade. Não precisa tu nem ir lá colocar tuas mãos sobre o meu empregado. Eu creio que tu tem esse poder. Só uma palavra o demônio já sabe, lá na casa dele, que tu mandou ir. Aí Jesus disse: grande é a tua fé. Nem em Israel eu achei tanta fé como a tua. Não precisa nem eu ir lá na casa dele para ver a situação. Eu estou aqui. A quantos quilômetros distante da casa dele. Está lá no trono da glória, lá no céu, e nós estamos nessa terra cheia de pecado, cheia de violência. Mas orando, basta uma palavra lá do trono dele e ele dissipa todo o mal aqui na terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que filtra esse céu aí e manda o demônio embora. O anjo, os anjos, o demônio nada mais é que são os anjos caídos. Os demônios são aqueles anjos caídos que pecaram contra Deus, que estão aqui na terra. Porque no livro do Apocalipse diz para nós que houve uma batalha no céu entre o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel e o diabo. E o diabo não prevaleceu com seus anjos. O anjo venceu, porque o diabo estava lá no firmamento, só acusando a gente, foi expulso para a terra. Por isso que hoje a gente vê tanta tragédia no mundo, tanto assassinato, tanta tragédia nas famílias, tanta coisa. Por quê? Porque o diabo, ele luta para destruir as famílias. E só Deus para ter misericórdia de nós. Só Jesus Cristo para ter piedade de nós, clemência, oprimindo as mulheres, oprimindo os homens. E esses anjos são poderosos? São, eles têm o poder do inferno, mas eles só podem fazer alguma coisa com a pessoa, com a autorização de Deus, com a permissão de Deus. Só. Se a pessoa for de Deus, ela estiver orando, pedindo a clemência, por isso que no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se a pessoa estiver escondida, nós temos que esconder, são uns monstros, é igual um filme de terror que as pessoas pensam que não existe. Esses filmes de terror existem, é real. A pessoa eu assisti o Predador um dia desse com meu marido, aquele Arnold Schwarzenegger. Ele estava numa floresta e aquele predador, aquele monstro, aquele anjo do diabo, que era o próprio diabo, matava todos eles, só salvava o Arnold Schwarzenegger, mas lutava com aquele predador terrível que é o demônio. Aquele demônio existe naquele filme. Um demônio tão poderoso, e ele lutava naquela floresta, e se salvou só ele. O resto, o predador matou todos. E aquele filme é real, aquele filme não é ficção, não. Só que a única coisa errada naquele filme é que o que ele fez foi colocar o Arnold Schwarzenegger como o herói da história. Não é o Arnold Schwarzenegger o herói da história. O herói da história é Jesus Cristo. E a única coisa que salvou aquele Arnold Schwarzenegger do predador, do monstro, foi a lama. Que ele descobriu que a lama, ele fugindo do demônio ali, que aquilo ali era um demônio, era o anjo do diabo. Ele fugindo daquele monstro, ele ficou numa lama, e a lama fez com que o monstro não visse. O
o que faz com que o monstro não vê a gente, que a gente foge do monstro, a gente foge dos monstros, é o sangue de Jesus. O monstro não pode atacar a gente quando ele vê o sangue de Jesus sobre nós, ele se afasta. Ele não pode tocar. Porque o sangue de Jesus, ele não resiste o sangue de Jesus pelo pecador. Ele não resiste. E aí ele consegue destruir aquele monstro. E aí ele se torna o herói do filme. Então aquele filme lá, quem é o herói não é o Arnold Schwarzenegger, é o Senhor Jesus Cristo. É ele que manda o monstro, os anjos ir embora e nos deixar em paz. E vem em paz. E não é a lama, mas é o sangue de Cristo. O resto, tudo ali existe. Existe a perseguição, existe as mortes, existe. Só que não mostrou foi o sangue de Cristo e o próprio Cristo. O Arnold Schwarzenegger não é herói de nada. Não é herói de nada. Aí ele vence, ele mata o monstro, coisa mais horrorosa, aquele monstro. Depois ele tira a máscara da cara dele e mostra. Coisa mais horrorosa. Eu assisti aquele filme e fiquei assim, Jesus tem misericórdia de mim. Passei uns 3 dias com a imagem daquele monstro. Mas é assim mesmo, os anjos do diabo são as coisas mais feias que existem. Porque eles são os anjos, são coisas mais horríveis que existem. E eles lutam contra a gente. Só que é pelo sangue que nós vencemos os anjos. Os anjos o próprio diabo é o sangue. Ele não resiste ao sangue de Cristo. Ele não resiste. Porque é o sangue que nos comprou. Amém. Uma vez o pastor me falou, dentro da igreja mesmo, ele contou essa história. Foram uns assaltantes, uns bandidos, assaltar uma casa. Só que eles não sabiam que nessa casa era casa de evangélico. Uma família evangélica. E eles foram naquele dia para matar aquela família. Mas aqueles bandidos, quando eles chegaram lá, eles ficaram tão aterrorizados, quando eles viram sangue, eles viram aquelas meninas tudo dormindo na cama e viram os bandidos que viram sangue por cima da cama delas. E eles saíram correndo daquela eles saíram desesperados daquela casa, com medo, porque eles viram o sangue de Cristo sobre aquela casa. Quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão de Faraó e disse para o Moisés, Moisés, é a Páscoa, faz a Páscoa, deu todas as instruções, eu vou matar todos os egípcios. Aí deu as instruções, por isso que a Páscoa, o sangue de Cristo é muito maravilhoso, que representa a nossa Páscoa. E disse assim, tu faz isso. Coloca, mata um cordeiro, coloca o sangue nas umbrais das casas, tudinho. Porque meia-noite sairá o anjo. E quem não tiver o sangue sobre as casas, só quem tinha eram os judeus, israelita, o povo de Deus. Os egípcios não tinham. O anjo vai passar meia-noite nas casas e quem não tiver vai matar os filhos. E aconteceu. Quando foi meia-noite, o anjo da morte saiu. E foi um terror na cidade do Egito. Quando foi de manhã, apareceu um filho morto. Os egípcios tudo desesperados. Tudo... Meu Deus, o que aconteceu? Desesperados, aflitos. Mas na casa do povo de Deus não tinha um morto. Sabe por quê? Porque existia o Cordeiro de Deus, eram filhos. Só morre quando Deus deseja que a gente morre. Então, para esse Deus maravilhoso que nos guarda,
Desde o ventre materno, quando a gente sai do ventre, Ele tem nos guardado, nos protegido de todo o mal que acontece nesse mundo. E creio eu que Ele vai nos guardar até o final da existência. Que a gente não sabe, a gente fica, meu Deus, só o Senhor é que sabe. A gente não sabe de nada. A gente só sabe que a gente tem que nos salvar. O Senhor veio para nos salvar. O Senhor veio para remir o pecador e a pecadora. O pecador e a pecadora não tem mais desculpa diante de Deus. Porque é Ele e Deus. É ela e Deus. Não tem desculpa. É indesculpável. Uma nação, o mundo todo. Por isso que quando Jesus se manifestar, vai ter choro, lamentação. Ai, meu, nações chorando, eu não acreditei. E o pior, ainda perseguia ainda o teu povo que falava, dizia, falava a Bíblia. Eu zombava, eu desejava o mal para o homem, para a mulher, que fazia só o bem. Aí vai ser só aquele choro de arrependimento, mas vai ser um arrependimento muito tarde. Porque Deus sabe quem somos nós. Nós não sabemos quem somos, mas Deus sabe tudo sobre nós. Tudo. Será que Deus sabe as coisas de mim, o que eu faço, o que eu penso, o que eu etc? Claro que Ele sabe, se foi Ele que nos criou. Se foi Ele que nos formou, Ele sabe de tudo. Será que Deus sabe dessa minha aflição, que eu estou passando por essa aflição terrível, essa angústia na alma, essas coisas terríveis? Claro que Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe tudo e vê tudo. E Ele já falou para nós que em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Quando Jesus voltar, vai acontecer isso. Vai ter terremoto, as estrelas cairão do firmamento, o sol não vai dar mais a sua claridade, a lua ficará negra. Isso são os sinais que Jesus... O desespero das pessoas desesperadas, porque o mar, vai ter terremoto no mar, vai ter tanta peste, vai ter tanta coisa ruim, e as pessoas vão ficar desesperadas. Aflita, correndo para um lado, correndo para o outro. Por quê? Porque já é a vinda de Cristo. Furacões, essas coisas, a violência, porque Jesus disse, será como nos dias de Noé, o homem corrupto que não tem temor de... Os dias de Noé, por que Deus mandou o dilúvio? Porque os homens não queriam saber de Deus. A ponto de Deus olhar lá do trono dele para a terra e se arrepender de ter feito o homem. Imagina, o homem era tão mal diante dos olhos do Criador, que ele olhou do seu trono e olhou para a irmã Socorro. Eu me arrependo de ter feito essa mulher. Eu me arrependo de ter criado ela, porque ela é tão mal, ela me faz tanto desgosto, ela faz tanta coisa que aborrece meu coração, que eu me arrependo. Eu vou dar cabo ao fim da vida dela. Chegou o fim dela. Foi isso que Deus sentiu. Deus olhou lá do céu e olhou para o homem, olhou para a terra e se arrependeu. Deus se arrependeu de ter feito o homem e a mulher. Porque eles não tinham conhecimento de Deus, se corromperam. E assim também será nos dias de Jesus. Jesus olhará lá do céu
do seu trono, onde ele está sentado, olhará para a terra, vai ver tanta maldade, já está vendo, nós já estamos morando aqui, já estamos vendo tanta maldade. Imagine Jesus lá do trono, vendo o homem se corrompeu, não tem o temor de Deus, faz a justiça com as próprias mãos. São pessoas bárbaras. E aí chega a sentença que Deus enviou, foi só 2, 3 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Não precisou de uma legião de anjos. A gente não sabe quantos habitantes existiam em Sodoma e Gomorra. Se era 200 mil habitantes, se era 300. A Bíblia não diz quantos mil, se era 2 milhões. Eu sei que no mundo de Adão, com certeza era mais de milhões que foram mortos pelo dilúvio. E as pessoas não acreditavam. Dilúvio, elas não criam. E hoje também elas não creem que Jesus voltará. Elas não creem que o sol vai perder a claridade. Elas não acreditam que as estrelas vão cair do... Elas não acreditam que esse mundo vai acabar. É a mesma coisa. Elas não... Eu acredito. Eu creio. Eu acredito. E aí Deus olhará do céu, se corrompeu essa mulher. E o pior, agora é eu e ela. Quem vai interceder por ela? Jesus Cristo é o nosso intercessor. Quem é que vai defender a causa dela diante de mim? Chegou o dia da sentença dela. Quem que vai advogar a causa dela? Tem um monte de acusadores. Ela não presta, ela não vale nada. Solta Barrabás. A mesma coisa que fizeram com Jesus, fazem com a gente. Mata ele, mata ela. Jesus é o exemplo. Solta o Barrabás, solta. Esse daí é o falso profeta, falso, é mentiroso, etc. A mesma coisa fazem com os filhos de Deus. Jesus é o nosso advogado. É Ele que vai nos defender. É uma pecadora. É isso. Jogando pedra, só vendo os defeitos. Ela não vale nada. Ela é isso, ela é aquilo, etc. Os mortos do inferno só. Ela merece estar aqui com a gente. Sabe aquele filme dos vivos? Aqueles filmes dos mortos-vivos, aqueles filmes de terror que os mortos vinham para matar os vivos. Aquilo é real. Aquilo não é ficção, não. Um monte de mortos batendo na porta para querer pegar os vivos. Aquele filme é real. O mundo está cheio de zumbis, pessoas mortas batendo na porta dos vivos. Você merece estar aqui no inferno com a gente. Você não merece estar no céu. Você não vai para o céu. Eles não querem que a gente vá para o céu. De jeito e qualidade. Não querem mesmo. Mas a gente vai pela misericórdia de Deus. A porta está aberta para nós. Jesus falou: eu coloquei uma porta aberta na tua frente. Ninguém pode fechar essa porta, porque foi eu que deixei aberta. A porta da graça, tu vai entrar por ela. O mundo não quer que tu entre. Satanás não quer que tu entre pela essa porta. O anjo da morte não quer que tu entre. Mas quem colocou essa porta foi eu. E homem nenhum pode fechar essa porta. Quando Deus abre a porta. Abre a porta, abre essa porta, abre essa porta. Para entrar na casa de Deus não é qualquer um, não. Só é para os filhos de Deus. Ninguém abre a porta para o estranho. Fecha na cara do estranho. Assim é Deus também. Você está com o nome escrito no livro da vida? Vê se ela tem o nome escrito no livro da vida. Eu conheço ela? Ela me conhece? Eu não conheço. Bate a porta. E na casa de Deus
representa a salvação eterna desse mundo caído e perdido, cheio de zumbis, de anjos, predadores, tubarões, etc e tal, malignos. Na casa de Deus é a segurança. Nós vamos estar seguros aonde? No esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Para se esconder de quem, irmã? Do Satanás, que é o monstro. E dos anjos dele. Se esconder. Porque ele vem só para matar, roubar e destruir as almas. Só essa é a função do monstro. E aonde é o nosso esconderijo? Na palavra de Deus. Não é nessa casa. Porque se não for Deus para nos guardar, até dentro dessa casa a gente pode ser assassinada, morta. Na rua, em qualquer lugar. Até dentro da casa da gente. Se Deus não tiver no controle da nossa vida, o mal pode vir, mas Deus não vai deixar. Porque a gente confia em Deus.